Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen, liebe Leute, sejam muito bem-vindos. Eu sou Matheus Scharf, sou o seu professor de alemão e eu quero te dar as boas-vindas à quarta aula do nosso Desafio 60 Dias Alemão Sem Lacunas. Vem chegando aí, já pega o teu caderno, já pega a tua caneta e nós temos, meus amigos, um objetivo muito claro aqui com esse nosso desafio, né? Com esse nosso programa Alemão Sem Lacunas, que é justamente esse, tapar as lacunas do seu aprendizado do alemão, dos níveis A1, passando pelo A2 e chegando então até o final do nível B1. Então, qual que é a nossa grande proposta aqui? Tudo aquilo, né, que você tem dúvidas, então, que você não conseguiu resolver durante seu curso regular, né, de alemão, que a gente consiga, então, aqui agora trazer de uma forma bem prática, de uma forma detalhada, de uma forma bem clara também, que você consiga absorver esse assunto. Então, possivelmente, na época que você estudou determinado assunto, você não estava pronto para absorver ainda aquele conteúdo ali. Pode ser que o conteúdo tenha sido explicado de uma maneira que você também não conseguiu absorver. Aí o tempo foi passando, aquela lacuna ficou ali. Essa lacuna, então, ela foi refletindo em outros pontos, até que virou um buraco gigante que te impede, então, de estruturar uma frase corretamente, que te impede, então, de se comunicar de uma forma clara, de uma forma, então, mais espontânea, de uma forma mais natural. É daí que vem as suas travas. Então, nosso objetivo aqui é resolver isso de uma vez por todas. Ou seja, trazer organização, trazer estrutura, então, para o seu alemão, trazer corpo, né? Então, para que você consiga, então, se comunicar, realizar os seus objetivos, passar na prova de proficiência lá do nível B1, que é uma das nossas grandes propostas aqui, em que você esteja, então, satisfeito com o seu alemão, tá bom? Hoje, meus amigos, nós vamos trabalhar com um assunto extremamente importante, pessoal, ou seja, essencial para a nossa comunicação. E o assunto é verbos, pessoal. Por quê? Uma frase, ela começa a fazer sentido, né? A gente consegue transmitir, então, um sentido, a gente consegue se comunicar, então, de maneira completa, a partir do momento, né, que a gente tem, então, ali um verbo na nossa frase. O verbo, ele vai indicar, então, o que eu estou fazendo, o que precisa ser feito, ou seja, todas as nossas relações, né, do dia a dia, elas são feitas através de verbos. Matheus, existe alguma frase sem verbo? Sim, pessoal, por exemplo, uma placa, né? Se eu tenho uma placa ali escrito somente, né? Atenção. Isso é uma frase, ela tem um sentido completo e atenção é só um substantivo, não tem verbo. A palavra, por exemplo, assim, ó, cuidado, né? Cuidado também é uma frase completa, transmite um significado completo e sem verbo. Só que agora, pessoal, na nossa comunicação do dia a dia, olha só quantos verbos que eu já acabei de falar, ó. Acabei de falar, né? Tudo verbo, pessoal, tudo verbo é essencial, então, para a comunicação. E os verbos em alemão, então, eles têm características específicas que a gente vai ter que conhecer. Então tá aí, meus amigos, venham aqui comigo. Vamos trabalhar então primeiramente, tá? Vamos entender, né, o que que é um verbo. Da mesma forma, né, que a gente pergunta o que que é um substantivo, o que que é um artigo, o que que é um pronome pessoal, a gente tem que saber o que que é um verbo. Para que serve essa palavra aqui então, né? Qual que é a função dela? Vamos entender então isso aqui agora. Meus amigos, em alemão a gente chama verbo de das Verb, tá? No plural, die Verben. Então, o que que é um verbo, na verdade? Verbos, pessoal, são palavras, né? Normalmente, quando eu pergunto isso, né, nos cursos, tá? Principalmente, né, quando a gente está bem no início, ali nas primeiras aulas, eu pergunto, pessoal, o que que é um verbo? Aí a primeira resposta que a gente recebe é: verbo é uma palavra que indica ação. Mas será que é somente isso? Você está correto, né? Ou seja, verbo é uma palavra que indica ação, mas não somente isso, pessoal. Verbos são palavras, então, que indicam ação no sentido de escrever, cantar, ler, são ações. Um verbo ele pode indicar um movimento, andar, correr, voar. Um verbo também pode indicar um estado, pessoal. Por isso que essa frase, né, que um verbo é uma palavra que indica uma ação, não está tá correto, mas ela está incompleta. Por quê? Se eu digo para você, olha só, eu estou cansado, né? Eu não estou fazendo nada, pessoal, ou seja, não é uma ação, estou indicando um estado, então, que eu estou aqui. Ser, estar, parecer, que são conhecidos, né, no português como verbos de ligação, eles também existem, né, no alemão, ou ainda o verbo pode indicar um fenômeno meteorológico, como, por exemplo, chover, nevar, relampejar e por aí vai. Os verbos, pessoal, agora em alemão, eles possuem, tá, sempre a terminação em N, ou seja, um verbo em alemão ele sempre vai terminar em N, tá, de qualquer maneira. Só que uma outra terminação é não só o N, mas sim EN. Essa daqui é a terminação mais comum. Se a gente for analisar, pessoal, aqui um quadro comparativo entre os dois idiomas, o que que nós temos então? Os verbos em alemão sempre terminam ou em EN ou em N. Isso a gente pode perceber aqui, por exemplo, através do nosso verbo heißen, que significa se chamar.
Agora, em português, os verbos eles sempre terminam ou em ar, ou em er, ou em ir. Então, eu posso ter amar, né, terminado em ar, correr, terminado em er, sorrir, terminado então em ir. Então, em português, nós temos 3 terminações. Em alemão, nós temos 2. Vamos comparar aqui, por exemplo, o nosso verbo kommen, que significa vir, sprechen, falar, schreiben, escrever, lernen, aprender ou estudar, machen, fazer, hören, ouvir, que muitas vezes, pessoal, agora uma dica de pronúncia aqui para você, tá? A palavra hören, tenham muito cuidado com ela. Por quê? Os estudantes brasileiros de alemão, eles costumam falar assim, ó, hören, tá? Aí eu tirei uma nota ruim no hören. Cuidado, pessoal. Hören, hören. Fala o e faz o bicão, ó. Hören. Só que, muitas vezes, pessoal, seja na linguagem, então falar de fato ali, né, a partir do nível B1, principalmente, a gente só vai ouvir isso aqui, ó. Hören. Como se fosse isso, ó. Hören. Hören. Also, hören, então, é o nosso verbo ouvir. Beleza? Fique bem atento a isso. Comece a perceber isso nos seus áudios, tá? Ah, Matheus, significa que eu não vou ouvir, então, hören. Vai ouvir, principalmente instruções claras de prova, a gente vai ouvir, né? Hören, Teil 1. Mas no dia a dia as pessoas acabam falando simplesmente hören. Legal? Então, meus amigos, está aqui o nosso verbo lieben, né? Ou seja, que significa, então, amar. Nós temos também verbos, então aqui a gente pode perceber que nós temos terminações em EN, né? Todos esses verbos dessa lista que eu te mostrei. Verbos que têm uma terminação somente em N, pessoal. 2 exemplos aqui para você, como por exemplo o nosso verbo bügeln, que significa passar roupas, e o verbo angeln, que significa pescar. Inclusive, eles têm os detalhes aqui sobre os quais a gente vai comentar logo, logo. Agora, meus amigos, eu preciso que você preste muita atenção nisso daqui. Todo verbo em alemão, ele é composto por 2 partes. Quais são essas 2 partes? O verbo ele possui uma raiz, que é conhecida então em alemão como Stamm do verbo. Fale comigo, ó. Stamm. Stamm. E ele também é composto por uma terminação, que é conhecida como Endung. Fale comigo. Endung. Endung. E essa Endung pode ser em N ou em EN. Então tá aí, o meu verbo ele tem 2 partes. Cadê aqui? Ó? Vamos pegar como exemplo o nosso verbo machen, que significa fazer. Tu sempre vai pensar o seguinte, tá? Como é que eu vou descobrir qual que é a raiz de um verbo? Tu sempre vai olhar para a terminação. Se for em EN, essa é a terminação. Se for em N, vai ser então aquilo que eu tirar o N, o restante que sobra é a minha raiz. Por exemplo, aqui eu quero descobrir qual que é a raiz do verbo kommen. Elimino o N, é só kom. Eu quero descobrir a raiz do meu verbo sprechen. Elimino o N. Ou seja, essa é a raiz do verbo kommen, essa é a raiz do verbo sprechen, essa é a raiz do schreiben, do lernen, do machen, do hören e do nosso lieben. E aqui dos nossos verbos angeln e bügeln, o que nós temos aqui de raiz? Bügel e angel. Essa que é a ideia. Ah, Matheus, por que eu preciso saber disso daí? Porque a gente vai precisar para a conjugação dos verbos, tá? Que é o nosso próximo passo aqui. Além disso, pessoal, quanto melhor você conseguir reconhecer a raiz de um verbo, você vai perceber que a mesma raiz de um verbo ela pode aparecer num substantivo, ela pode aparecer num adjetivo, ela pode aparecer em palavras compostas, ou seja, você reconhecendo a raiz de um verbo, né, que carrega de fato então ali o significado dele, ou seja, a raiz do verbo, pessoal, é o coração do verbo. Ele que carrega a raiz, ou seja, a partir dele então que a gente deriva então diversas outras coisas. Então aqui no nosso verbo machen, EN é a nossa Endung, terminação, e por outro lado nós temos que mar aqui é a nossa Stamm, ou seja, a raiz. Então tá aqui, meus amigos, olha só, EN é a Endung, terminação do verbo machen. Se a gente eliminar então essa terminação, a gente vai ter a raiz, que é o que sobra, então para a gente fazer a conjugação, que é fazer lá assim, por exemplo, ó, eu falo, tu falas, ele fala, isso é conjugar um verbo. Mar é a Stamm, ou seja, a raiz do verbo machen, e a Stamm é a essência do verbo, pessoal, já que é ela, então, que carrega aqui o seu significado. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, eu quero que você tenha uma folha, tá? Uma folha de papel, A4 normal, uma parte do teu caderno, uma parte especial do teu caderno, em que eu vou querer que você anote alguns termos, tá? Alguns termos extremamente importantes que você vai precisar ao longo da sua vida no alemão, você vai precisar dominar isso daqui e principalmente para você acompanhar as nossas aulas aqui no nosso Alemão Sem Lacunas.
E esse primeiro termo, então, que você vai pegar e anotar é o termo infinitive. Fale comigo, infinitive. O que é o infinitive de um verbo? Em português é chamado isso de infinitivo. Infinitivo, pessoal, é a forma natural do verbo, ou seja, aquela sua forma não conjugada. É a forma do verbo que a gente encontra lá no dicionário. E um verbo em alemão, ele sempre vai ter que a sua forma do infinitivo, ela sempre vai terminar em N ou em N, porque é o estado natural do verbo. Então, aqui, essa forma natural, que é a que encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Se a gente voltar aqui para cima, onde a gente tinha essa nossa lista, isso daqui, pessoal, é a forma, então, é o infinitivo dos verbos em português. Tá ali, ó, infinitivo, tá? Infinitivo, que é a mesma coisa, né? Em alemão a gente está tendo aqui, ó, infinitive. Então, todos esses verbos aqui, eles se encontram na sua forma natural. Por exemplo, assim, vamos supor que você quisesse conhecer um pouco mais, né? Ou você é estudante estrangeiro aí de português e você quer pesquisar o significado do verbo falar. Você não vai procurar, por exemplo, por falado, falando, ou falo, ou falas. Você vai encontrar lá no dicionário falar. A mesma coisa se você quiser descobrir qual que é o significado do verbo escrever. Você vai procurar por escrever. Não vai estar escrito lá no dicionário escrevo, escreves. Só se estiver trazendo a conjugação. Mas isso daqui é a forma infinitiva, então, do meu verbo. E no alemão, como vocês podem perceber, kommen, sprechen, schreiben, lernen, machen, hören e lieben, todas elas, então, estão na sua forma natural, a sua forma não conjugada. Grave, então, aí, anote numa folha separada esse termo infinitivo. Você vai ver que a gente vai completar essa folha com diversos outros termos que vão te ajudar a organizar melhor essas informações do alemão, a você compreender melhor o alemão de forma geral. Combinado, meus amigos? Anotou? Infinitivo, extremamente importante. Vamos lá então, pessoal. Agora nós temos que trabalhar, nós vamos ter que falar agora aqui sobre grupos de verbos, tá? Eu preciso que você entenda o seguinte. Quando a gente fala sobre verbos, pessoal, deixa eu vir aqui um pouquinho para cima, ó. Vou ficar mais aqui perto de onde a gente estava, tá? Aqui, ó. Quando a gente fala sobre verbos, eu preciso que você tenha em mente dois grupos. Nós temos os regelmäßige. Opa, olha só o símbolo árabe ali, pessoal. Uma escrita árabe, né? Olha aqui, ó. Regelmäßige Verben. O que são isso aqui? São verbos regulares, pessoal. Tá? Pode anotar aí num canto também, né? Regelmäßige Verben. E nós temos também os unregelmäßige Verben. Esse prefixo un, pessoal, que nós temos no alemão, ele serve para fazer o oposto, tá? Ou seja, para fazer, então, vamos dizer assim, né, a negação ali de alguma coisa, beleza? Então tá aqui, ó, unregelmäßige Verben. Legal, verbos agora irregulares. Todo verbo em alemão, pessoal, ele vai cair em um desses grupos aqui. Ou ele vai ser um verbo regular, ou ele vai ser um verbo irregular. Ou ele vai ser um regelmäßiges Verb, ou ele vai ser um unregelmäßiges Verb. Por que isso daqui é importante, pessoal? Porque, dependendo do grupo em que ele cair, a gente vai ter que ter um cuidado um pouco maior. Ou seja, se o meu verbo ele é irregular, olha só, pessoal, se ele é irregular, significa que ele não segue, então, ali uma constância, né? Ou seja, um padrão, uma regularidade. Se o meu verbo é regular, é tranquilo. Agora, se ele é irregular, eu vou ter que ter mais cuidado. Então, sempre, né, os meus verbos vão cair nesses dois pontos. Inclusive, a gente vai precisar desse conceito aqui depois quando a gente falar, por exemplo, sobre o Partizip 2, né? Ou seja, que é uma outra forma do verbo ali. Nós vamos ter que verbos regulares e irregulares, eles têm algumas formas específicas, né? Ou seja, algumas formações então específicas que a gente vai ter que seguir. Então, já grave aqui, um verbo em alemão, ou ele vai ser regular, ou ele vai ser, então, irregular. Ele sempre vai cair em um desses dois grupos ali. Beleza, pessoal, nós vamos começar, então, com os nossos verbos regulares, tá? Eles são conhecidos, então, como regelmäßige Verben. Fale comigo, ó, regelmäßige Verben. Na gramática, eles também são tratados como schwache Verben, ou seja, verbos fracos. Eu só preciso que você entenda, tá? A gente não vai falar sobre verbo fraco, tá? Apesar de ser esse o termo gramatical mais correto. A gente vai falar sobre regelmäßige Verben, verbos regulares. Então, quando você lembrar, né? Opa, verbo regular, tá, sei, aquele grupo lá. Por definição, pessoal, olha só. Eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Já sabemos, então, o que é uma raiz do verbo.
certo? Pegamos ali, por exemplo, o nosso verbo machen. Nós temos, então, que a parte em vermelho é a sua raiz e a parte aqui em azul é a sua terminação. Legal. Por definição, pessoal, um verbo ele é chamado de irregular ou fraco, tá? A gente vai adotar o termo aqui irregular, ou seja, ele é um regelmäßiges Verb, quando ele não sofre alteração na sua raiz, só que lá na sua forma do pretéritum. Essa que é a condição aqui, essa daqui é a definição de um verbo regular. Ele não sofre alteração na sua raiz lá no pretérito, que é um tempo verbal que a gente vai revisar mais para frente. Você vai perceber que muitos verbos, quando eles são conjugados, né, no presens, ou seja, no tempo presente, que é a conjugação então mais comum, eles apresentam uma estrutura regular. Isso significa que a sua conjugação no presente é regular, porém ele não é um verbo regular puro, né, vamos dizer assim, já que para ele ser regular, ele não pode sofrer alteração na sua forma do pretéritum. Então, eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é facilmente, pessoal, comprovado através de um dicionário, tá? Você vai lá, por exemplo, no Leo, né? Vai lá na conjugação do verbo machen, você vai conseguir conferir se ele é um verbo regular ou não. Verbo machen significa fazer, raiz é mar. Se a gente for analisar a conjugação do verbo machen, o que a gente precisa fazer, pessoal? Como é que funciona a conjugação de um verbo? O verbo, então, ele vai agir de acordo com a pessoa, né? Então, a gente tem que lembrar dos nossos Personalpronomen. Quais são os nossos Personalpronomen, então, aqui para a gente revisar? Nós temos o nosso ich, que é eu, vai falando comigo. O du, que é tu ou você. Aí nós temos o er, ele, sie, ela. O es é equivalente, então, a ele ou ela. E o man, que é aquele indefinido, né? Ou seja, vale para todo mundo. Aí nós temos o wir, que significa nós. Ia, esquece, pessoal, não é vós, tá? Mas sim, você, simplesmente. Aí nós temos o sie formal, que é simplesmente um você utilizado na comunicação formal, e o sie do plural, que pode ser eles, pode ser elas, pode ser eles, mais elas também. Então, isso aqui agora é o que a gente vai precisar fazer, ou seja, conjugar um verbo é adaptar, então, o verbo de acordo com a pessoa, né, que está precisando ali. A mesma coisa eu falo em português, pessoal, olha só, o verbo escrever, por exemplo. Se sou eu que escrevo, o que eu vou dizer? Eu escrevo. Se for tu, tu já vai dizer tu escreves. Se for ele escreve. Se for nós escrevemos. Isso é a conjugação, pessoal, de um verbo. Então, conjugar, entenda como sendo uma modificação, uma alteração que eu faço no meu verbo, vamos dizer assim melhor, ó, é uma adaptação à pessoa do discurso. Eu escrevo, tu escreves. A gente não fala, né, pessoal, assim, ó, eu escrever, né, tu escrever, ele escrever. A gente não fica só mantendo o verbo, então, ali na sua forma do infinitivo. O verbo, ele tem que ser, então, adequado, adaptado, então, ali para a pessoa. Isso é que é a conjugação de um verbo, beleza? Então, nós temos aqui, ó, para a conjugação do verbo machen, já vou mostrar para vocês, tá, as regras de conjugação. Nós teremos aqui o seguinte: ich mache, du machst, ihr siehst, man macht, wir machen, ihr macht, sie formal, sie plural, machen. Estou percebendo que a minha raiz não sofreu alteração, eu só tenho mar ali. Agora, para o verbo ele ser regular, ele não pode sofrer alteração na sua raiz no pretéritum, ou seja, que é um dos passados em alemão. E se eu observar aqui, pessoal, a gente percebe que a gente mantém a mesma raiz constante. Ich machte, eu fazia, du machtest, tu fazias, wir machten, nós fazíamos. Então, a gente não teve alteração aqui na raiz desse verbo machen no pretéritum. Consequentemente, ele é um verbo regular, tá? Observe, então, que o verbo machen, ele mantém a sua raiz constante, né, e inalterada. Não só na sua conjugação no present, ou seja, no presente, como também no pretérito, que é o critério, então, para ele ser um verbo regular. Agora, eu quero que você analise aqui comigo o exemplo do verbo kommen. Kommen significa ir ou vir, nesses dois tempos. Pessoal, analisa aqui comigo o verbo kommen. Olha só na sua conjugação do presente. Ich komme, du kommst, er, sie, es, man kommt. Wir kommen, ihr kommt, sie formal, sie plural, kommen. A gente percebe aqui, Mateus, ele não teve alteração, então ele é um verbo regular. Pessoal, ele é regular no presente.
tá? Só na conjugação dele do presente. Mas ele em si, ele não é um verbo regular. Isso é facilmente comprovado se a gente analisar a sua conjugação no pretéritum. Observe o que aconteceu com a raiz, pessoal. Mudou de kom para kam. Ich kam, du kamst, er, sie, es, man kam. Wir kamen, ihr kamt, sie formal, sie plural, kamen. Certo? Então, note, né, que no pretéritum, o passado, né, ou seja, a raiz do verbo kommen, no caso kom, ela passou então para kam. Se a gente tem, pessoal, uma alteração na raiz, né, do meu verbo ali na conjugação do pretéritum, isso significa então que o verbo kommen, ele é unregelmäßig, ou seja, ele é um verbo irregular, mesmo que a sua conjugação no presente ela seja inteiramente regular. Beleza? Então aqui, pessoal, eu não sei como é que foi que o seu professor ensinou aí para ti, se ele já te disse, né, que esse aqui é um verbo regular, e tu simplesmente aceitou isso, tá, ao longo do todo o teu B1, mas chega um momento que a gente tem que contar a verdade, tá? Eu também, né, pessoal, às vezes a gente diz assim, né, não é que a gente tá mentindo, tá? Então, a gente entenda, né, a suposição, porque assim, ó, se eu chegar e trouxer essa definição aqui para você, lá no nível A1, quando você está começando seu estudo de alemão, a probabilidade que você vai desistir vai ser muito grande, tá? Então a gente omite, né? Eu pelo menos omito, né, dos meus alunos, ó, verbo kommen, ele é regular no nosso nível, tá? Depois a gente vai ver o que acontece, mas a gente nem menciona isso, tá? Mas tá aqui agora, pessoal, o verbo kommen, ele é um verbo irregular. Por quê, Matheus? Mais uma vez, porque ele sofre alteração na sua raiz no pretéritum. Beleza? Vamos analisar agora aqui o nosso verbo fahren, né? Fahren, pessoal, significa ir, dirigir, né? Viajar e por aí vai. No presens. Vamos comparar, então, o presens com o pretéritum. Olha aqui, meus amigos, o que nós temos? O verbo fahren, ele vai ter a seguinte conjugação. Ich fahre, opa, du fährst. Er, sie, es, man fährt. Então, aqui, se eu já tive uma alteração na raiz no presente, eu já posso dizer automaticamente, esse é um verbo irregular. Ou seja, ele não é um verbo regular. Como ele sofreu alteração na sua raiz, no presente aqui já, automaticamente, pessoal, ele vai sofrer alteração também no pretéritum. Observe aqui o que aconteceu com a nossa raiz fahr, que nós temos aqui. Virou fuhr. Ich fuhr, du fuhrst, er, sie, es, man fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie formal, sie plural, fuhren. Ok? Perceber aqui? Então, se o meu verbo ele já tem essa alteração ali na sua raiz, já no presente, pessoal, ele já é considerado um verbo irregular. Analisando as conjugações acima, né, do verbo fahren, a gente consegue perceber que sua raiz sofre alteração, né, tanto no presens, fahr muda para fähr, como também no pretéritum, fahr vira fuhr. Isso também indica, né, que o verbo fahren ele é um verbo unregelmäßig, ou seja, um verbo, então, irregular. Ok? Mateus, agora, como é que eu faço a conjugação de um verbo quando ele for regular? Vamos então aqui para a nossa Konjugation regelmäßiger Verben, Schritt für Schritt. Eu gosto muito, pessoal, desse passo a passo aqui, ó. Se você dominar esse passo a passo, você só vai precisar replicá-lo, então, para todo o verbo então, que você for trabalhar. Nesse caso aqui agora, primeiramente, com os verbos regulares. Tá aqui então, pessoal, regelmäßige Verben. Para conjugar um verbo regular, tu vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo aqui, eu vou fazer com eles aqui contigo. Ó. Vamos pegar mais uma vez o nosso verbo machen, aqui como exemplo. Qual que é o nosso primeiro passo? Tu vais eliminar a endung, ou seja, a sua raiz. Opa, identifiquei aqui que a terminação em en, eliminei a raiz. Aquilo que... Perdão, pessoal. Eliminei a minha terminação, eliminei a minha endung. Aquilo que sobra é a minha raiz, tá? Aquilo que sobra é a minha raiz. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pegar essa minha raiz e eu vou ter que acrescentar algumas terminações para cada um dos nossos personal pronomen. Agora sim chegou o momento de eu adequar, ou seja, eu adaptar então ali o meu verbo para a pessoa em particular, ou seja, para aquela pessoa que eu desejo montar então ali a minha frase. Quais são, pessoal, essas nossas terminações? Para o ich, nós temos a terminação em e. Du, terminação em st. Para o er, sie, es, man, terminação em T também, ali, né? ST agora em T. Para o via, terminação em EN. Para o IA, terminação em T. Para o Z formal, Z plural, terminação em EN. Eu quero que vocês analisem aqui, pessoal, que para os verbos regulares, nós vamos ter que a linha do via e do Z formal, Z plural, vai ter essa terminação em EN, tá? Ou seja, vai ser a mesma conjugação. O mesmo acontece aqui com o ia, sie, es, man e com o ia.
Então, basicamente, nós só temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nós temos 6 linhas, mas na verdade nós temos 1, 2, 3, 4. Só temos, então, 4 conjugações, porque em 2 linhas nós vamos ter, então, a mesma conjugação ali acontecendo. E tem mais detalhe aqui que eu vou te mostrar já, tá? Eu acredito, tá? Que você, é muito provável que você nunca tenha enxergado dessa maneira, tá? Lembrando, pessoal, que machen, que nós temos aqui, como é que é o nome dessa forma, pessoal? A forma natural do verbo é conhecida como infinitivo. A sua forma natural, a sua forma não conjugada, a sua forma do dicionário. Então, tá aqui, ó, vamos pegar a nossa raiz mar, nós vamos acrescentar, então, aqui nesse meio. E agora, pessoal, qual que é o passo a passo aqui? Para eu fazer a conjugação do meu verbo machen, eu vou, então, acrescentar as terminações específicas, né? Como nós vimos aqui em cima. Para você lembrar, pessoal, uma bobeirinha, né? Você pode lembrar assim, ó, este tem. Este tem. Pronto, né? Só isso, tá? Este tem. Tem até a música lá, né? Como é que é, né? Do carnaval, né? O que é que a baiana tem, né? Você pode pensar assim, ó. O que é que este cara tem, né? Nada a ver, né? Mas ajuda, né? Pelo menos acho que nunca mais se esquecer, né? O que é que este cara tem, né? Ponto, tá ali feito, né? Terminações e todos os verbos regulares em alemão. Sehr gut. Vamos lá, então, pessoal. Pego aqui a minha raiz, acrescento a terminação em E, eu vou ter ich mache. Vai falando comigo, ó. Du, acrescento o ST, vou ter du machst. Easias man, acrescenta a terminação em T, vamos ter easias man macht. Wir, acrescenta a terminação em N, wir machen. Ia, acrescenta a terminação em T, ia macht. Sie formal, sie plural tem a mesma conjugação, sie formal, sie plural, machen. E olha só que interessante, pessoal. Você percebeu aqui alguma coisa? A conjugação do meu verbo machen, isso vai se repetir, tá? Para os outros verbos, tá? Então já fica aí de regra para você. A conjugação da linha, pessoal, aqui do nosso via e do sie plural, vocês estão percebendo que é idêntica à nossa forma do infinitivo? Então, basicamente aqui, pessoal, se a gente já conhece o infinitivo, eu já sei automaticamente essas duas linhas aqui. Aí eu lembro, né? Opa, a outra aqui é só uma terminação em T, já tem essas outras duas. Só vou ter que lembrar basicamente da primeira e da segunda linha, tá? E se eu sei a da terceira linha, pessoal, se eu sei que aqui é macht, a terceira linha, eu já sei que na linha de cima, ou seja, do du, ó, se eu tenho que a terceira linha é macht, eu sei que a linha do du vai ser machst. Pronto, né? Já está feita ali minha conjugação. E com muita frequência nós vamos ter então essa terminação do ich em E. Tá? Ich mache. Beleza? Eu nunca gosto de dizer, pessoal, 100%, tá? Que vai que tem aí alguma sessão, depois nós vamos ver, né, lá com o nosso verbo sein, tá bom? Pessoal, eu quero fazer com vocês, então, aqui a conjugação do verbo lernen. Lernen significa aprender. Vamos pegar aqui, então, vamos fazer esse passo a passo aqui juntos, ó. Lernen, esse é o nosso verbo, então, estudar, aprender. Cadê a raiz? É essa daqui, né? Eu só elimino, então, a terminação. Aquilo que sobra é a minha raiz. Eu poderia, pessoal, fazer isso daqui, ó. Eu pego e acrescento aqui o lernen, então, né, para todas essas partes. Vamos ver se ele vai pegar. Ah, não vai, ter que fazer um por um aqui, ó. Mas vamos lá bem rapidinho. Opa, aqui o lernen. E pronto, né? Se eu tenho a minha raiz, agora é só acrescentar as terminações específicas. Vamos lá, meus amigos. Eu aprendo, né? Eu estudo. Ich lerne. Du lernst. Er, sie, es, man lernt. Wir lernen. Ihr lernt. Sie formal, sie plural, lernen. Eu aprendo. Você aprende. Ele, ela aprende. Nós aprendemos. Vocês aprendem. Você formal, né? Ou o senhor, a senhora aprende. E o sie plural. Eles, elas aprendem. E pronto, está feita a conjugação. É assim que você vai proceder. Vamos fazer mais um? Vamos pegar aqui o nosso verbo wohnen, que significa morar. Vamos analisar então aqui, ó. Primeiramente, escreve o teu verbo no infinitivo. Reconhece a terminação en, elimina ela. Aquilo que sobra é a nossa raiz. É ela que eu vou utilizar. Eu posso pegar aqui então, pessoal, e fazer isso daqui, ó. Pego o nosso wohnen, vamos acrescentar então aqui a cada uma das linhas. E pronto, como é que eu digo então eu moro? Ich wohne. Tu moras. Du wohnst. Ele ou ela mora. Er, sie, es, man wohnt. Nós moramos. Wir wohnen. Vocês moram. Ihr wohnt. Sie formal, sie plural, wohnen. Pronto, está feita a conjugação.
É assim que a gente procede, pessoal, quando a gente trabalha, então, com verbos regulares. É bem simples assim, você só precisa pegar a raiz e acrescentar as terminações. Mas, Matheus, como é que eu uso isso de uma maneira prática? Pessoal, tu precisa da tabela de conjugação, tu precisa saber conjugar um verbo para tu utilizar nas mais diversas situações. Por exemplo, aqui, ó. Ich wohne in Chapecó. Tá? Posso chegar agora e perguntar para o meu amigo, né? Wo wohnst du? Olha ali, ó. Wo wohnst du? Aí agora eu quero falar sobre um amigo meu. Er wohnt in Fortaleza. Legal, beleza? Wir wohnen, ó, nós moramos, né? Eu e a minha família. Wir wohnen in Florianópolis. Ah, beleza, legal. Posso perguntar, né? Onde que vocês moram? Wo wohnt ihr? Onde que vocês moram? Ou agora para a pessoa, né, de uma maneira formal, wo wohnen Sie? Estou conversando diretamente com a pessoa. Onde é que o senhor, onde é que a senhora mora? Onde é que você, formal, né, mora? Ou se eu quero saber onde que eles moram, eu quero dizer, ó, eles moram em Salvador. Sie wohnen in einer Wohnung. Eles moram em um apartamento em Salvador. É para isso, pessoal, para eu ter essa possibilidade, para eu ter, então, aqui essa variação das minhas frases. É para isso que serve a tabela de conjugação. Tu sempre vai lembrar dela, então, para descrever os mais diversos tipos de frases adequadas, então, àquilo que tu deseja expressar. Certo? Uma das características, pessoal, olha só, já para a gente começar a entender a questão da formação de frases, tá? Uma das características principais, né, ou seja, mais importantes do verbo é o fato de ele, quando eles estiverem em uma Hauptsatz, o que é uma Hauptsatz? Uma frase principal, ele sempre vai ocupar a posição 2 da frase. Observem aqui, pessoal, nós temos então uma tabela aqui mostrando, ó, posição 1 da frase, posição 2, depois as demais posições, 3, 4, 5 e assim por diante. Olha o que eu posso fazer aqui. Ich mache die Hausaufgabe. Eu faço o dever de casa. Du machst die Prüfung. Você faz a prova. Er macht Urlaub. Ele faz férias. Wir machen eine Pause. Nós fazemos um intervalo. Ihr macht nichts. Vocês não fazem nada. Eu estou falando com vocês diretamente agora, né? Estão aqui estudando, tá? Estão aqui junto comigo no nosso desafio 60 dias com o propósito, né, de a gente tapar essas lacunas aí. Sie machen einen Sprachkurs, né? Ou seja, você faz um curso de idiomas. Sie, do plural, sie machen Sport. Eles praticam, né? Eles fazem, então, esportes. Ok? Então, tá aí, pessoal. É para isso, tá? Então, você já pode gravar desde já. Grave esse termo aqui, que nós vamos precisar dele muito em breve. O que é uma Hauptsatz em alemão? A palavra Satz significa frase. O termo Haupt, ele significa principal. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma frase principal, ou seja, aquela que de fato, então, traz um significado completo ali para mim. O que nós temos, então? Que em toda Hauptsatz, ou seja, em toda a frase principal, nós temos que o nosso verbo, então, nós temos um verbo ocupando a posição 2. E a gente sempre diz, pessoal, o verbo que ocupa aqui a posição 2 de uma frase, ele é sempre o nosso verbo conjugado. Isso aqui é um verbo conjugado, isso é um verbo conjugado, isso aqui também, ou seja, tudo isso aqui, então, nós estamos tendo, então, verbos conjugados, tá? Frase principal. Então, o que é um verbo conjugado? É o verbo, então, que foi modificado para se adequar à pessoa. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo no seu estado natural, no seu estado do dicionário, ou seja, sem ser conjugado. Beleza, pessoal? Eu estou repetindo isso para isso ficar bem na sua mente, tá? Porque eu vou precisar disso depois também, né? Para você entender os assuntos posteriores. Vamos lá, então, algumas particularidades da conjugação, então, de verbos. Pessoal, nós podemos ter uns casos específicos, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver que a raiz do meu verbo, ou seja, a Stamm dele, ela termina em T, D, M ou N, o que vai acontecer nesse caso aqui? A raiz vai sofrer um acréscimo de E na segunda pessoa do singular, ou seja, em du, e na terceira pessoa do singular, ou seja, todos esses quatro aqui, ó, er, sie, es, man. E também na segunda pessoa do plural, ou seja, no ia. Aqui nós temos algumas exceções, depois eu vou mostrar para vocês, como, por exemplo, né, verbos em que a sua raiz, né, o próprio verbo, então, termina em LM, LN, RM ou RN. Um verbo típico, né, que segue, então, essa regra aqui, ou seja, esse pequeno ajuste aqui que a gente vai ter que fazer, é o nosso verbo arbeiten. Dica de pronúncia para você.
Qual que é a tendência, então, do brasileiro falar? O brasileiro costuma falar assim, ó, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Errado, pessoal. Em alemão é arbeiten. Olha só, arbeiten, arbeiten. Na verdade é uma mãozinha, né? Ó, arbeiten, arbeiten. Beleza? Foco aqui naquele AR. Legal, então. Peguei meu verbo arbeiten. Já sei aqui qual que é a sua raiz, ou seja, a sua Stamm, né? O EN é a terminação. Pego e acrescento aqui. Agora, pessoal, o que nós vamos ter? Na terminação, na parte do ich, né? A gente só acrescenta, então, aqui a terminação em E. Onde que vai estar o nosso problema, pessoal? Nessas linhas aqui, ó. Ou seja, na linha do na linha do eas, man e na linha do ia. Por quê? Aqui a gente vai precisar acrescentar, então, um E extra. Mateus, por que disso? Pessoal, se eu fizesse isso daqui, ó. Arbeit é a minha raiz e eu só acrescentasse o S, ST, né? Arbeitst, arbeitst. Não soa bem, tá? Por isso, ou seja, por uma questão de sonoridade, é que é acrescentado, então, aqui, esse E, como a gente pode perceber, ó. Du arbeitest. A mesma coisa, pessoal, acontece aqui, ó. Arbeit é a minha raiz, eu teria, então, só que acrescentar, na verdade, a letra T. Aí eu ficaria com Arbeit, ou Arbeit. Não faz sentido. Então, esse T ali, para ele não ficar com esse som mudo, ou seja, para não ter essa sonoridade ruim, arbeitet. A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso ia arbeitet. Todo o restante ali, né, como por exemplo, via arbeit, ou seja, fica na mesma forma do infinitivo, fica igual, tudo certo. Aqui o ist, né, também recebeu só a terminação ie, e tudo fica então aqui desse jeito. Observe então por que a gente teve essa regra. Porque a regra diz, ó, que se a minha raiz termina em T, D, M ou N, a gente vai ter esse acréscimo de E. A raiz do verbo arbeiten, ela termina em T, então entra nessa regra. Deixa eu fazer mais uns exemplos aqui com vocês. Vamos pegar um exemplo do verbo reden. Reden significa falar, conversar. Qual que é a raiz do meu verbo reden? Olha só, a raiz é red, certo? Essa daqui é a minha raiz. Legal. Ela termina, então, em T, D, M ou N, né? Termina em D. Então, o que nós vamos ter aqui agora? Primeiramente, eu falo, né? Eu converso. Ich rede. Eu não posso ter aqui agora, pessoal, isso daqui, ó, du redest. Tá errado. Como termina em D, nós vamos ter du redest. A mesma coisa acontece com a linha do eas, man. Eas, man, eu não posso ter só isso daqui, ó, redet. Mas sim, redet. O via, sempre irregular, via reden. Depois, ia redet, olha ali o acréscimo do E também, se formal, se plural, reden, ok? Isso aqui, pessoal, é então uma conjugação. Vocês estão percebendo que a raiz ela não está sofrendo nenhuma alteração, certo? Ou seja, a minha raiz ela se mantém constante. Só que o que está acontecendo aqui é que nós tivemos esse acréscimo de E. A minha raiz não mudou, meu verbo ele permanece regular. Só que a gente tem esse acréscimo, então, na terminação, pessoal. Notem, o meu verbo ele continua regular porque eu não estou mexendo na raiz, mas somente na terminação. Beleza? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o verbo atmen, né? O que significa atmen? Atmen significa respirar. Qual que vai ser a sua raiz? Vai ser aqui, ó. Raiz ATM. Observe, a raiz precisa terminar em T, D, M ou N, que é o caso aqui. O que nós vamos ter? Eu respiro. Ich atme. Tu respiras. Du ó, poderia ter isso daqui, né? Atmest. Atmest. Mas não soa bem. Du atmest. Eas, man atmet. Olha só que estranho, pessoal, que ficaria isso daqui. Por isso que nós temos, então, eas, man atmet, né? Ele respira. Via atmen, ia atmet também, né? Vocês respiram. Se formal, se plural. Se formal, né? Você. Eles ou elas, então, respiram. Certo? Estou seguindo, então, aqui essa mesma regra. Beleza, então. Agora, pessoal, o verbo sammeln. O que significa sammeln? Sammeln significa colecionar, juntar alguma coisa. Observe, então, aqui agora o que nós temos. Lembra que a regra dizia que precisava terminar em T, D, M ou N. E nós tínhamos algumas exceções, né? Olha aqui em cima ali, ó. Se terminar em LM, LN, RM ou RN, aí já não segue essa regra. Que é o caso aqui do nosso verbo sammeln. Se a gente for analisar, ele termina, pessoal, aqui em LN. O que nós vamos ter aqui agora? A gente permanece, então, né, com as terminações normalmente. Eu coleciono, eu junto ich sammle, du
sammelst. Olha aqui a nossa raiz, tá? Depois nós vamos falar, né? Por que ficou, por que a gente teve essa alteração aqui, ó? Sammeln, né? Por que a gente só fala sammler? Em um outro caso ali específico, eu já vou tratar com vocês disso. Beleza? Peguei a minha raiz, então aqui, ó, sammel, só acrescentei o ST. Easies man sammelt. Wir sammeln, continua normal. Ihr sammelt. E se formal, se plural, sammeln. E pronto, tá? Isso aqui é uma exceção. Então não vai ficar du sammelst. Olha só que estranho que fica, parece que até muda o tipo do verbo, né? Du sammelst. Errado, tá? Du sammelst. Ok? Então, meus amigos, uma das regras. Um detalhe também é quando verbos têm sua raiz terminada em S ou SZ ou em X ou em Z. O que vai acontecer, pessoal? Eles vão perder o S na terminação da segunda pessoa. Como, por exemplo, aqui o nosso verbo reisen. Você percebe que a raiz do verbo reisen, ela termina em S? E eu quero que vocês percebam o seguinte. Todos esses sons aqui, eles são um som meio chiado, ó. S, s, x, set. É tudo em s, 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 s. Então, esses verbos, né, que apareceram então aqui, que tiverem esse som na raiz, eles vão perder, então, o S. Como, por exemplo, aqui, ó. Ich reise, beleza, tudo certo. Agora, eu não vou ter isso daqui, pessoal. Olha aqui a minha raiz. Então, teoricamente, eu teria que colocar um ST. Se eu já tenho um S na raiz do meu verbo, eu não preciso colocar um S extra. Eu só vou acrescentar, então, a terminação em T. Beleza? Então, tá ali, né? Eu já tenho, na verdade, um ST aqui, então, agora. Beleza? Continua tudo certo, né? Easies man reist, legal. Wir reisen, ihr reist, se formal, se plural, reisen. Tá aí, ó, tá feita, então, a nossa conjugação desse tipo de verbo. Existe também, pessoal, verbos que a sua forma no infinitivo, elas terminam apenas em N, tá? Lembra lá do nosso verbo bügeln, que significa passar roupa, e do verbo angeln, que significa pescar? Olha que o sammeln, né, colecionar, juntar, ele entra aqui também, bem como o lächeln, que significa sorrir. Ou seja, esse tipo de verbo, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eles vão perder o E da raiz na primeira pessoa do singular. O que vai acontecer aqui? Olha só. Eu tenho, então, meu verbo lächeln. Lächeln significa sorrir. Essa aqui é a minha raiz. Estou percebendo, então, aqui que a gente eliminou esse E e ficou só lächle, lächle, ich lächle. Ou seja, eu sorrio. Depois, com o du, fica tudo igual, ó. Du lächelst, aí volta, né, a minha raiz em lächeln ali normalmente. Então, aqui fica normal. Depois, easies man lächelt, tudo certo também. E aqui, pessoal, onde a gente tinha, né, EN anteriormente, aqui no via e no se formal, se plural, a gente só vai ter agora a terminação em N. Lembra que a gente comentou anteriormente que a parte do via e do se formal, se plural, elas são sempre idênticas ao verbo no infinitivo? Tá aqui, é só você lembrar disso. Tá? Ou seja, então é como se elas tivessem perdido, né, aquela terminação em aquele E, né, que viria junto ali. Tá? Verbos cuja raiz, né, termina em R, pessoal. Como, por exemplo, aqui, o verbo feiern, o verbo ändern e o verbo dauern. Feiern, festejar. Ändern, mudar. Dauern, durar. Eles vão perder o E da terminação da primeira pessoa do plural ali, ou seja, em via e ali no nosso se formal e no se plural. Como assim? É a mesma ideia, pessoal, que a gente tinha ali anteriormente. Olha a nossa raiz, qual que é? Ändern. A raiz é em R. Então, eu vou pegar aqui a minha raiz, vou acrescentar o E. Ich ändere. Eu mudo. Du änderst. Tudo certo. Easies man ändert. Agora, a forma do via e do se formal, se plural, não é idêntica ao meu verbo aqui no infinitivo. Então, teoricamente, é como se eu tivesse eliminado, né? Esse E que normalmente ali eu tenho. Por quê? Porque esse é um verbo que termina, então, somente em N. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Esses são os nossos verbos regulares, tá? Ou seja, com as nossas especificidades. Nossa, Matheus, mas o verbo regular ele também tem essas pequenas mudanças aqui. Sim, só que são detalhes nas terminações, tá? Jamais na raiz. A raiz, ela sempre permanece inalterada. Tá bom? Vamos agora falar sobre os nossos verbos irregulares. Você está pronto? Então, vem aqui comigo, meus amigos. Olha só.
Unregelmäßige Verben, verbos irregulares, também conhecidos como starke Verben. Ou seja, opa, faltou um Bzinho ali, né? Starke Verben, ou seja, verbos fortes. Em comparação, né? Regelmäßige Verben, verbos regulares são chamados de schwache Verben, verbos fracos. Verbos irregulares são chamados de starke Verben, verbos fortes. Por definição, pessoal, um verbo é chamado, então, de irregular quando ele sofre alteração na sua raiz, ou seja, na sua stam, lá no pretérito, né? Como a gente já viu anteriormente. Em grande parte no presens também. A gente continua, pessoal, tendo o mesmo tipo de estrutura. Um verbo irregular, ele também é composto de uma raiz e também é composto de uma terminação, assim como os verbos regulares. Ou seja, isso é uma característica do verbo. Ele sempre vai ter essas duas partes. Como é que funciona a conjugação dos nossos verbos irregulares, pessoal? Agora eu preciso que você preste muita atenção aqui. Nós vamos ter um passo a mais. A primeira coisa que a gente faz, ó, vamos pegar aqui como exemplo, eu vou ir anotando aqui para você acompanhando os passos, tá? O verbo fahren. Qual que é o primeiro passo? Eliminar a Endung do verbo. Qual que é a minha Endung? En. Aquilo que sobra é a minha raiz, ou seja, fahr. O que eu vou ter que fazer daí? Eu vou ter que acrescentar a raiz à terminação referente ao personalpronomen em questão. A mesma coisa que a gente faz, então, com os verbos regulares. Agora, pessoal, eu vou ter que ficar atento a esse terceiro passo aqui, ó. Eu vou precisar fazer a alteração na stam, ou seja, na raiz do verbo, referente ao verbo regular em questão. Só que essa irregularidade, pessoal, ela só vai acontecer na segunda pessoa do singular, ou seja, no du, e na terceira pessoa do singular, ou seja, em es e es man. Então, nos verbos irregulares, pessoal, as formas do plural, ou seja, essas últimas três linhas aqui, a gente pode dizer que elas sempre vão ser regulares. Ou seja, dentro de um verbo irregular, essa regularidade que ela vai se manter nessas últimas três linhas. O que normalmente acontece também? Que essa forma do is, ela também permanece regular. Então, talvez isso aqui seja uma coisa que ninguém nunca te contou. Tu ficou sempre esperando que acontecesse, então, mudanças aleatórias. Pessoal, se o meu verbo ele é irregular, na grande maioria dos casos, nós vamos ter que a alteração ela só acontece linha do du e na linha do es e es man. Então, essa parte aqui é onde a gente tem que ter cuidado. Essa daqui vai ser onde ocorre a minha irregularidade. A gente pode definir desde já, pessoal. Em alguns casos, tá? O verbo ele vai ter irregularidade nessas três primeiras linhas, mas você já pode gravar desde já que as últimas três linhas são sempre regulares. Vão seguir as mesmas regras de conjugação dos verbos regulares, tá bom? Olha ali, exemplo com o verbo fahren, né? Que significa, então, dirigir, viajar. Fahr é a nossa raiz, eu pego, então, esse fahr aqui, primeira linha, só acrescento o e, ich fahre. Aí, agora, o que vai acontecer? Eu tenho que ir conhecendo, pessoal, com o tempo. Eu tenho que ir lá no dicionário e verificar qual que é a conjugação do meu verbo fahren. Aí a gente vai perceber que o verbo fahren, ele sofre uma alteração na sua raiz. Ou seja, ele passa de far para fea. Só que, meus amigos, essa alteração, ela só acontece nessas duas linhas aqui. Olha ali, ó. Du fährst, er, sie, es, man, fährt. Somente nessas duas. Vocês notaram que aqui na linha do is permaneceu regular. Depois nós temos, ó, wir fahren, ihr fahrt, sie formal e plural fahren. Continuou tudo igual. Só no du e no er, sie, es, man que nós temos, então, du fährst, er, sie, es, man, fährt. Está ali, então, a nossa irregularidade. É nesse ponto, então, aqui que a gente tem que prestar atenção para os verbos irregulares. Então, perceba que na tabela acima, a única diferença, né, que nós temos entre a conjugação dos verbos regulares e dos irregulares, deixa eu voltar aqui, né? É a mudança, então, que acontece na raiz do verbo, então, na segunda pessoa do singular, ou seja, na forma do du, e na terceira pessoa do singular, ou seja, na linha do es e es man. No caso, a nossa Stammfar, ela virou fea. Por isso que esse grupo de verbos irregulares, esses são chamados de verbos irregulares, já que eles não possuem, então, um padrão de conjugação ali comum e podem sofrer, então, diferentes variações, né? Às vezes, se afastando quase completamente, pessoal, do formato da raiz, tá? Depois nós vamos ter um verbo muito especial, né, que faz isso, tá? Eu vou mostrar ali para você.
Mas assim, ó, regra geral para os verbos irregulares. Você vai ter que conhecer qual que é a mudança que acontece na raiz. Matheus, como é que eu vou saber fazer isso? Tem listas, pessoal, tá? Em livros, por exemplo, né, de gramática, e simplesmente consultar no dicionário. Ou lista na internet, né, pessoal? Tá? Hoje em dia, vai lá e bota lista unregelmäßige Verben. E tu já vai receber uma lista lá gigante, tá? Então, tá ali, ó. Fahr virou, então, fair. Uma das características mais importantes do verbo, né, é o fato de ele, né, quando estiver, então, em uma Hauptsatz, ou seja, em uma frase principal, ele sempre vai ocupar, então, a segunda posição da frase, Position 2. Mesma coisa que aconteceu lá com os nossos verbos regulares. Olha aqui, pessoal, alguns exemplos de frase, então. Ich fahre nach Österreich. Vou viajar para a Áustria. Du fährst nach Berlin. Ou seja, você vai para Berlim. Er fährt im Urlaub. Observe, então, aqui, ó, cadê a nossa irregularidade? Só nessas duas linhas. Todo o restante permanece regular. Wir fahren mit dem Auto. Nós vamos viajar de carro. Ihr fahrt mit dem Bus. Vocês vão viajar de ônibus. Sie fahren in die Schweiz. Estou indo viajar para a Suíça. Sie fahren in die Bergen. Né? Ou seja, você vai viajar, então, aí para as montanhas. Então, agora, meus amigos, diante da nossa definição de unregelmäßige oder starke Verben, ou seja, verbos irregulares, nós temos, então, que, por definição, o verbo é chamado de irregular ou forte, ou seja, unregelmäßiges ou starkes Verb, quando ele sofre alteração em sua raiz, ou seja, na sua stam, lá no pretéritum. Em grande parte no presens também. Eu quero que vocês percebam aqui as alterações que acontecem do meu verbo, então, no presente, em comparação ao pretéritum. Verbo kommen, ele é irregular, vira kam, né, no pretéritum. O verbo fahren, ele é irregular, porque ele vira fuhr. O verbo lesen, também irregular, ele vira las. O verbo bleiben, também irregular, mudou para blieb. O verbo fliegen, também é irregular, mudou para flog. Pessoal, existem aproximadamente 200 verbos irregulares. Assim, ó, se você tiver dúvida, vamos supor que você esteja numa situação de prova, tá? Tu não lembra, né? Meu Deus, esse verbo aqui ele é regular ou irregular. Faz a conjugação regular. Por quê? A grande maioria dos verbos em alemão são verbos regulares. Existe, então, aproximadamente, né, 200 verbos irregulares, sem considerar, pessoal, ali suas derivações, por exemplo, né, quando tiver um prefixo e tudo mais. Só que o que acontece? Esses 200 verbos, tá? Eles fazem, né? Grande parte deles fazem parte do vocabulário essencial do alemão, ou seja, do Grundwortschatz. Por esse motivo que é essencial, então, que você aprenda cada um deles, né? À medida que eles vão aparecendo nos seus estudos. Só que assim você pode estar se perguntando, nossa, Matheus, então isso significa que eu devo decorar todos eles? Não, pessoal. O aprendizado dos verbos irregulares, ele acontece, então, com o tempo, à medida em que eles vão aparecendo. O que você precisa fazer é conhecê-los, fazer a sua conjugação e com o tempo você vai perceber que muitos deles aparecem então repetidamente, né, nos textos, no áudios, tá, nas conversas e você vai conseguir se acostumar com eles, tá? E consequentemente também reter cada um deles, os seus significados e também as suas conjugações, tá? Acontece com todo mundo, pessoal, isso aí. Tá? Se a gente tem que ir se acostumando com eles, né? Primeiro, né, conhecendo qual que é a alteração que acontece ali na sua raiz, e com o tempo a gente vai revisando, eles vão aparecendo de novo, e assim a gente vai retendo. Garantido, pessoal. Aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Aconteceu com centenas, né, de outros alunos, vai acontecer com você também. Tá bom? Vamos agora a uns pontos especiais, pessoal, aqui, ó. Particularidades, né, da conjugação de verbos agora irregulares. O que acontece muitas vezes? Se o verbo ele tem no infinitivo ali na sua raiz um E, muitas vezes esse E ele é trocado por I. Lembrando, na segunda e na terceira linha. Na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o nosso verbo helfen, que significa ajudar. Nós vamos ter helf vira hilf. Lembrando que isso só acontece nessas duas linhas aqui, pessoal. Olha ali, ó. Ich helfe. Continua normal com a minha raiz. Aqui está a minha raiz helf. Só fiz o acréscimo, então, aqui do E. Onde que nós vamos ter alteração na raiz? Aqui na segunda e na terceira linha. Olha aqui, pessoal. Estou só colocando as raízes, tá? Aqui já volta a ser helf. Aqui também já volta a ser helf. E aqui também. Por quê? A parte plural de todo verbo, de 99,999% dos verbos, né? São, então,
regular, tá? Isso aqui é regular. A irregularidade está sempre aqui, ó, na segunda e na terceira linha. Estou reforçando até isso daqui entrar na tua mente. Tem muito aluno que a gente repete isso daqui, ele acaba não entendendo, ele não acaba não absorvendo. Lembre-se então, pessoal, mais uma vez, a linha do is, ela permanece regular, a linha do plural, ou seja, a linha do via, do ia, dos informais e plural, se mantém regular, a gente só tem a irregularidade aqui nesses dois pontos. Du hilfst, es man hilft. Qual que foi a alteração? O e, ele virou i. Para o caso aqui do verbo helfen. Muitos verbos, né, que tem então esse e ali na raiz, eles vão ter então essa alteração de e para i. Como, por exemplo, o verbo essen, que vira ist, o geben, dar, que vira gibt, o sprechen, vira spricht, o verbo treffen, vira trifft, entre outros verbos. Tá? Mais um outro detalhe, pessoal. Verbos, tá? Que na sua forma do infinitivo tem um e na sua raiz, mesmo caso anterior. Eles trocam esse e, às vezes, por ie. Lembrando, sempre na segunda pessoa e na terceira pessoa. Naquelas duas linhas ali, então, depois do is. Por exemplo, o nosso verbo lesen. Lesen, que significa ler, ele muda de les para lis. Então, aqui, ó, a linha do is, ela permanece com o meu les, que é a raiz, então, do meu verbo lesen. Tá ali. O que eu vou ter? Ich lese. Eu leio. Agora, aqui nós já temos a irregularidade. Olha só, aqui nós já temos a linha do lis. O que acontece, pessoal? Como nós já temos um S aqui, eu não vou precisar acrescentar esse outro S. Permanece só du liest. Es man liest também. Então, nesse caso aqui vai coincidir, por nós já temos o S. Não precisa acrescentar um outro S. E depois, na linha de baixo, só acrescentar o T, né? Por isso que eles vão ter, então, a mesma conjugação. Tá aqui a minha irregularidade, pessoal. O resto aqui, ó, só alegria. Wir lesen, ihr lest, sie formal, sie plural, lesen. Porque é só nesses pontos aqui, então, em que nós vamos ter uma alteração da raiz. Na parte do ich e das três linhas do plural, nós vamos ter, então, a manutenção da nossa raiz. Tá? Então, tá aí, pessoal. Como nós vimos, então, né, com os verbos regulares, quando a Stamm, raiz do verbo, né, ela termina em S, não tem a necessidade de acrescentar mais um S, né, da terminação em ST. Por isso que nós temos aqui, ó, du liest, né, com um S só, e não du liest, né, com dois S ali, tá? Quais são verbos, né, que entram nessa ideia aqui do E, ou seja, da mudança, então, do E para o IE? Verbos como, por exemplo, sehen, vira sieht, empfehlen, que vira empfiehlt, stehlen, que vira stiehlt, e assim por diante. Ok? Vamos para mais um caso aqui, pessoal. Nosso terceiro caso, então, de verbos irregulares. Verbos que na sua forma do infinitivo, eles têm um A na sua raiz. Esse A eles trocam, então, por E, ou seja, pelo nosso E-umlaut. Como sempre, na segunda pessoa do singular e do, e na terceira pessoa do singular, na linha do es, ies, man. Sempre, pessoal, nessas duas linhas. Por exemplo, o verbo fahren, né, que a gente viu anteriormente. Olha ali, ó. Fahr, nós vamos ter fair. Se a gente analisar aqui a nossa tabela de conjugação, o que que nós temos? Ich fahr. Permanece a raiz do meu verbo fahren. Como a gente pode perceber aqui, ó, a raiz é fahr, né? Tá aqui, é ela que eu vou usar para minha conjugação. Beleza. Ich fahre. Tudo certo, tudo tranquilo. Eu já até posso fazer as três últimas linhas, pessoal, porque as outras últimas linhas também vão ter a mesma raiz, que é as linhas, né, do fahr, ou seja, as linhas que são regulares. Wir fahren, ihr fahrt, sie formal, sie plural, fahren. Agora, onde que está o nosso problema? Na segunda e na terceira linha. Aqui a minha irregularidade. Aqui eu já vou ter que a minha raiz que eu vou ter que utilizar é fair. Por isso que eu digo du fährst, ou seja, você vai, você dirige. Es man fährt. Ele dirige, por exemplo. Isso acontece com outros verbos, como, por exemplo, aqui o nosso verbo laden. Laden, que significa carregar, ele vai ficar em let. O halten, que significa segurar, hält. O schlafen, que significa dormir, vira schläft. Então, nós tivemos alterações, então, aqui, a troca do A, da raiz, como, por exemplo, aqui, foi trocada, então, por E. Halten, hält, schlafen, schläft. Tá? Quarto caso, meus amigos, esse daqui também é bem interessante.
quando nós temos que o verbo ele tem na sua raiz a forma do infinitivo em AU, ou seja, esse AU é trocado então por OI, como sempre na segunda e na terceira pessoa, pessoal. Então, tá ali, se a gente pegar, por exemplo, o nosso verbo laufen, que significa correr, lauf é a raiz. Ele vai sofrer uma alteração, então, para läuft. E como sempre, pessoal, onde é que vai acontecer essa alteração? Só aqui na segunda e na terceira linha. Por isso que nós temos, então, aqui, ó, ich laufe regular. Via, né? Se a gente for na linha do via, olha ali o que a gente tem. Aqui permanece lauf, aqui também permanece lauf, e aqui também permanece lauf. Por isso que a gente tem via, laufen, ia, lauft, se formal e plural, laufen. Agora, nas outras duas linhas que nós temos, então, aqui no meio, nós já vamos ter essa irregularidade. Du läufst, er, sie, es, man läuft. Tá? Outro grupo, né, é quando nós temos, então, a mudança de O para Ö, como sempre na segunda e na terceira pessoa. Ou seja, a raiz, então, stoß, ela vira stöß. Como, por exemplo, aqui, ó, o que significa stoßen, pessoal? Bater, esbarrar, né, se topar ali com alguém, por exemplo. Nós vamos ter, então, a regularidade. Ich stoße, wir stoßen, ihr stoßt, se formal e plural, stoßen. Agora, na linha do e do es e es man, nós já temos, então, a irregularidade aqui da nossa raiz. Nós já vamos ter esse stöß. Olha ali, ó. Du stößt, es e es man stößt. Certo? Pequenos detalhes, pessoal, tá? Isso aqui eu quero que você tenha, então, aí como um guia, né, para a conjugação, então, dos verbos, tá? Você dominando isso daqui, ou você tendo pelo menos essas informações, então, como guias, né, como orientações, então, já vai te ajudar muito, então, a fazer a conjugação aí, né, de praticamente todos os verbos, né, que aparecerem na sua frente. Obviamente, tem alguns verbos, tem alguns detalhes a mais, né, que a gente vai também se deparar, né, ao longo do curso, né, mais para o final, quando a gente falar sobre os verbos mistos, tá? Os verbos modais também tem um pequeno detalhe. E agora sim, pessoal, a gente chegou num ponto, então, que a gente já sabe, então, como é que a gente conjuga um verbo regular, como é que a gente conjuga um verbo irregular. Agora nós vamos, então, para a nossa reta final aqui da nossa aula de hoje, dessa nossa aula 4, vamos falar a respeito do nosso verbo sein. Pessoal, o verbo sein significa ser ou estar, beleza? Para você que fala inglês, que estuda inglês, isso aqui é equivalente ao verbo to be, né? Que é o verbo mais importante do inglês, que também significa ser, estar. Em português, nós temos um verbo que é ser, um outro verbo que é estar. Em alemão, o verbo sein, ele assume esses dois papéis, a mesma coisa que o verbo to be ali do inglês. O verbo sein, pessoal, significa, então, ser ou estar. Ele é o verbo mais importante do alemão, tá? Já que ele é muito utilizado, né, em diversas situações. Além disso, ele atua como Hilfsverb, ou seja, como verbo auxiliar. Matheus, eu não sei o que é um Hilfsverb. Calma que a gente vai ver, tá? Se você não aprender isso daí, então você tem uma lacuna gigante aí no seu aprendizado alemão. Vamos precisar entender o que é um Hilfsverb mais para frente. Ele é utilizado então, como verbo auxiliar no Perfect, no Plusquamperfect, no Passive Perfect e assim por diante. O verbo sein, pessoal, ele é 100% irregular. Então, agora a gente não tem aquela história só das duas linhas ali de irregularidade, né? Se eu fosse pegar, por exemplo, aqui, né? Aqui, né? Assim, aqui, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Tá? Não vai ser só nessas duas aqui agora. A sua conjugação, então, ela não segue as regras padrões. Por isso é necessário que você domine sua conjugação 100%, pessoal. Ou seja, tu tem que saber a conjugação do verbo sein, tá bom? Vamos fazer juntos, então, aqui e perceber como ele é bem irregular. Olha só. Sein, ser, estar. Ich bin, du bist, er, sie, es, man ist. Wir sind, ihr seid, sie formal, sie plural, sind. Essa terminação aqui, ó, não tem nada a ver. Essa daqui até que permaneceu, né? Opa, legal. Só a terminação, né, pessoal? Porque olha aqui, ó. Verbo sein. A sua raiz, então, seria essa, certo? Sei. Nós só temos que ela se mantém só aqui na linha do ia, pessoal.
Olha ali, é o único momento que a raiz se mantém, por isso que ele é completamente irregular. E ainda nós nem estamos colocando as mesmas terminações. Estou percebendo aqui, só coincidiu aqui nessas duas linhas. O restante, tudo diferente. Por que que do nada, uma raiz como zai, de repente ela vira bin? Não sei, pessoal, tá? O verbo sein é um verbo, os primeiros verbos, né, do alemão deve ter sido o verbo sein, né, porque é um verbo essencial, indicar existência, né, ou seja, ser, estar, coisas básicas, né, ou seja, para muita coisa, né, a gente utilizaria ele. Então ele teve essa variação aí e é assim até hoje. Por isso que a gente tem que aprender, pessoal. O que que eu sugiro que você faça? Pega uma folha aí do teu caderno, uma folha A4 aí de impressora e tudo mais, imprime isso daqui, ou faz à mão no teu caderno umas 10 vezes, tá? Até você ter isso daqui bem claro. Se você não domina o verbo sein, tá? Esse daqui pode ser, então, uma das suas lacunas, você tem que dominar. Agora, o verbo sein, ele é utilizado, então, em casos muito especiais. Quando que a gente utiliza o verbo sein, pessoal? Ele é utilizado para trazer, então, identidade, né, e características que são permanentes, ou seja, ele é equivalente, então, ao nosso ser, né, do português. Ich bin Lehrer, eu sou professor. Olha aqui, ó, ich bin. Mateus, daí tu tirou esse ich bin. Sempre, pessoal, da conjugação. Tem que dominar isso daqui, tá? Para você saber de onde que vem, né? Ou seja, de acordo com o meu personal pronome, de acordo com a pessoa do discurso, eu vou ter que seguir uma conjugação. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Olha só, a Berlim é a capital da Alemanha. Está sendo utilizado aqui com o significado de ser. Depois, ponto 2, o que que nós temos ainda? O verbo sein é utilizado, então, para se referir ao estado físico, né, ao emocional da pessoa. Aí ele vai equivaler aqui ao verbo estar no português. Exemplo, ich bin müde. Eu estou cansado. Posso perguntar para a pessoa também, bist du krank? Mateus, onde é que veio aquele bist ali? Nós não temos du ali na frase? Du bist. Beleza? É assim, pessoal. Sempre tem que fazer referência à minha tabela de conjugação. Para a gente falar sobre localização agora, né? Também com o significado de estar. Por exemplo, das Buch ist auf dem Tisch. Mateus, como é que tu sabe ali que é ist? Meus amigos, olha só. Das Buch. Você lembra dessa relação aqui? Tudo que for dia, ou seja, todo substantivo que tem um artigo masculino dia, ele pode ser substituído por ea. Todo substantivo que tem um artigo die, ou seja, que é feminino, ele pode ser substituído por sie, certo? Consequentemente, todo substantivo que possui o artigo das, ou seja, que é neutro, ele pode ser substituído por es. E todo substantivo que está no plural, ou seja, que é um DPL, ele pode ser substituído pelo nosso ZPL. Então, como é que eu sei que a conjugação do meu verbo sein aqui vai ser este? Se eu não tenho, vocês estão percebendo que eu não tenho na minha frase aqui um ich, um du, um ia, um via, um ia, um se formal, um se plural? Mas como é que eu sei que é das por ist? Justamente, pessoal, por conta disso daqui, ó. Das é equivalente, então, a es. Se eu for lá em cima na minha tabela de conjugação, cadê o es aqui? Vocês percebem que ele está aqui, ó. Es ist. Eu dizer das Buch ist ou es ist é a mesma coisa, tá? Obviamente, né, que o es, nesse momento aqui, ele teria que ter sido... Eu teria que saber, né, que a gente está falando sobre o livro, tá? Eu não posso simplesmente colocar es ist... cadê aqui a frase? Ali, né? Es ist auf dem Tisch. Eu chego do nada e falo assim para você, ó. Es ist auf dem Tisch. Primeira coisa que tu vai me perguntar. O que, Mateus? Por quê? Porque para eu utilizar um personal pronomen, eu tenho que ter que ele carrega uma informação ali. Nesse caso, nessa frase, nesse momento, é das Buch. O livro está sobre a mesa, localização. Wir sind zu Hause. Olha só, nós estamos em casa. Também, né, entregando aqui a localização. Em relação à idade, pessoal, isso daqui é uma das lacunas, né? Ou seja, que o aluno tem, ou seja, um dos problemas que ele sempre tem, ele erra daí lá na prova. Qual que é, o que que o aluno fala sempre? Ich habe 35 Jahre alt, né? No sentido de eu tenho. Errado, pessoal. Idade em alemão é transmitida através do verbo sein. É como se eu estivesse dizendo eu sou 35 anos velho, tá? Tomem bastante cuidado. E também para clima e tempo, né? Posso dizer, es ist kalt, ou seja, está frio.
e es ist spät, né? Ou seja, está tarde. Também a gente utiliza aqui o nosso verbo sein. E um dos pontos, pessoal, principais que a gente precisa dominar aqui em relação ao nosso verbo sein é quando ele vem acompanhado de adjetivos, tá? Ou seja, aqui então o sein ele vai atribuir características, qualidades às pessoas e às coisas. Eu posso ter, por exemplo, aqui aufmerksam sein. O que significa aufmerksam sein? Ser atencioso ou estar atento. Lembrando que o verbo sein ele significa tanto ser quanto estar. Poderia dizer, por exemplo, die Kinder sind heute sehr aufmerksam im Unterricht. As crianças estão muito atentas hoje na aula. Outro adjetivo combinado com sein, o fleißig. Fleißig, pessoal, significa quando a pessoa é dedicada, quando ela é esforçada, quando ela é uma pessoa assídua. Er ist fleißig und lernt jeden Tag 2 Stunden Deutsch. Tá ótimo, já 2 horas, né? Ótimo, isso aí. Ou seja, ele é então dedicado. Ó, er ist fleißig. Aqui nós tínhamos die Kinder sind aufmerksam. Sempre vou conjugar o meu verbo sein, então ali normalmente, né, como eu teria então na frase, de acordo com a pessoa. E aqui, por último, mais um exemplo, o zuverlässig sein. O que significa zuverlässig sein? Ser confiável. Maria ist sehr zuverlässig und hält immer ihre Termine an. A Maria, então, ó, Maria é... Pessoal, vocês concordam que Maria, ela é uma sie, é feminino, né? Sie ist. Se a gente for lá olhar na nossa tabela de conjugação, lá em cima, onde nós temos o verbo sein, tá aqui, ó, sie ist. Maria ist, sie ist. É daqui que vem a conjugação, então, ali para Maria. Beleza? Maria é muito confiável e sempre cumpre, então, com os seus compromissos. Certo? Chegando no final da nossa aula, pessoal, o nosso último verbo, então, aqui que a gente precisa falar sobre é o nosso verbo haben. Então, grave, o verbo sein, ele é 100% irregular. O verbo haben significa ter. Ele é, junto com o verbo sein, um dos mais importantes verbos no alemão, já que ele é muito utilizado, pessoal, em diversas situações. Além disso, ele também atua como Hilfsverb, ou seja, também vai ser um verbo auxiliar. Mateus, não sei o que é verbo auxiliar. Espera que a gente vai ver, beleza? Em diversas ocasiões, né, como no Perfect ou no Plusquamperfect, né, já está aqui para tapar essas lacunas, tá? Então, se você está se perguntando, né, o que é, não se preocupe, né? Porque se está aqui, é porque eu vou falar mais para frente. Fica aí no aguardo, né? Não vou nem dar o spoiler agora, né, de quando que a gente vai ver isso aqui, tá bom? O verbo haben, pessoal, ele é um verbo misto, tá? Opa, faltou um aqui, depois tem que corrigir. Ele é um verbo misto, tá? Gemischtes Verb. Mateus, o que é um verbo misto? Vamos falar também. E a sua conjugação, pessoal, apresenta irregularidades, tá? Então, tá aqui, ó. O nosso verbo haben, ele é um verbo misto e ele apresenta irregularidades, tá? Deixa eu até já corrigir aqui, ó. E ele é um verbo, então, que ele apresenta irregularidades. Aí, mais para frente, a gente vai entendendo o que significa essa ideia aqui, então, de ser um verbo misto. Observe aqui comigo a conjugação do verbo haben. Você também tem que conhecer a conjugação do verbo sein e a conjugação do verbo haben. Não se esqueça disso. Olha o que nós temos. Como é que fica a conjugação dele? Primeiro, pessoal, qual que é a raiz do verbo haben? Ó, eliminei a terminação em N, aquilo que restou é a minha raiz. Eu tenho, então, aqui, ó, ich habe. Opa, só acrescentei o E, tudo certo. Só que observa agora como é que fica no du. E um dos maiores erros, pessoal, que vocês cometem, tá? Às vezes o aluno já está lá no B1 e ainda continua falando du hast. Errado, pessoal. Observe que aqui é só du hast, tá? Du hast. Er, sie, es, man, hat. Observe, então, aqui que nós temos que a irregularidade está acontecendo aqui mais uma vez. Todo o restante permanece irregular. Wir haben, ihr habt, sie formal, sie plural, haben. Então, tá ali, ou seja, nós tivemos uma irregularidade, então, ali nas duas linhas, né? Como sempre, tá? Er, sie, es, man, hat, du hast. E todo o restante, né? A linha do ich, do wir, do ihr, dos informais, do sie plural, permaneceram, então, inalteradas, tá? Então, aqui é a minha área regular e aqui também, né? Aqui também permaneceu, então, regular, certo? Meus amigos, olha só, para quando que a gente utiliza o verbo haben? A gente utiliza ele para posse, né? O uso mais direto, tá? Ou seja, ter algo físico, né? Ou abstrato, como, por exemplo,
Ich habe ein Auto. Eu tenho um carro. Sie hat Zeit. Ela tem tempo. Ele também é utilizado para sentimentos, pessoal, e estados, tá? Ou seja, em alemão, várias sensações, então, são expressas com o haben. Olha só, cuidado, né? Não com o sein. Se eu quero dizer, como é que a gente fala em português? Eu estou com fome, certo? Se a gente fosse trazer para o alemão, o correto seria utilizar o verbo sein. Mas o que o alemão diz? Ich habe Hunger. Ou seja, literalmente, né? Eu tenho fome. Wir haben Angst. Nós estamos com medo. Ich habe Lust. Eu estou com vontade. Literalmente, ó, temos medo, tenho vontade. Estou percebendo, pessoal, que a gente está sempre utilizando o verbo haben aqui. E hat Stress, né? Ou seja, ele tem estresse, ou seja, ele está estressado. Beleza? Tomem cuidado, então, aqui, né, com esse significado, então, para não ficar confundindo, né, o português aqui com o alemão. Agora, meus amigos, mais uma vez aqui o nosso alerta, então, de lacuna, né? Isso é só para lembrar. Idade, pessoal, em alemão é com o sein, não com o verbo haben. Ich bin 35 Jahre alt. Eu tenho, no caso, né? Eu sou 35 anos velho, né? Isso que está sendo dito ali literalmente. Mas a nossa tradução para o português significa que é eu tenho 35 anos. O verbo haben, né, ele também é utilizado para descrever hábitos e rotinas, né, com substantivos, então, ali, que são abstratos. Por exemplo, assim, ó, ich habe viel Arbeit heute. Note, pessoal, que trabalho não é algo concreto, né? Trabalho é abstrato, tá? Eu tenho um trabalho aqui para fazer, né? Mas ele está se referindo daí a uma coisa, daí, tá, daí uma apresentação, daí até pode ser algo físico ali depois. Hat eine Pause. Vocês concordam, pessoal, que eu não consigo pegar o trabalho em si? Eu tenho algo direto ali que eu faço, né? Ou seja, mas o trabalho em si, a palavra trabalho, ela é impegável, né? Vamos dizer assim, tá? Ou seja, não é palpável, por isso ela é abstrata. Pausa, ou seja, intervalo, também é algo abstrato, também é utilizado aqui com o verbo haben. Hat eine Pause. No sentido, a gente está ali dizendo, né? Ele está no intervalo. Wir haben morgen einen Termin. A gente amanhã tem um compromisso. Eu não consigo, pessoal, pegar o compromisso na mão, tá? Por isso que, então, ele é utilizado para hábitos e rotinas, né? Com substantivos também abstratos. Existem algumas expressões fixas, tá? Do dia a dia com o haben. Uma das que eu mais gosto é daqui, pessoal. Du hast recht. Você tem razão. Sie haben Glück. Você tem sorte. Er hat Pech. Né? Ele tem azar. Ou ainda, wir haben Besuch. Né? Ou seja, nós temos, então, visitas. Ou seja, né, expressões bem comuns, né, que a gente tem aí no dia a dia do alemão. Ainda, pessoal, composição agora, né, ou seja, com partes do corpo, tá? Por exemplo, assim, se eu quero dizer que eu estou com dor de cabeça, o que eu vou dizer? Ich habe Kopfschmerzen. A gente fala no português, eu estou com dor, seria o verbo sein. Mas o alemão diz, eu tenho dor de cabeça. Ele está com dor nas costas. O alemão vai dizer, ele tem dor nas costas. Hat Rückenschmerzen. Se eu quiser te perguntar, você está com dor de garganta? O alemão ele vai perguntar, então, você tem dor de garganta? Hast du Halsschmerzen? Certo? Aqui estão todas as nossas Schmerzen, né? E somente para você que é enfermeiro, né? Lembre-se, está aqui Schmerzen, então, significa dor. E ainda, pessoal, por último aqui, no sentido, deixa eu botar aqui o número 7, né? Para a gente se organizar aqui, ó. 7 está no sentido, então, de possuir uma experiência. Ich habe, ó, eu tenho, né, eine gute Erfahrung mit diesem Kurs, né? Ou seja, eu tenho uma boa experiência, no sentido de eu estou tendo, né, uma boa experiência com esse curso aqui. E por último, sie hat, ela tem muita paciência, né, com as crianças, tá? Sie hat viel Geduld mit Kindern. E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao final, então, de mais uma aula extremamente importante que nós abordamos, então, conceito, né, de verbo regular, falamos sobre a sua conjugação. Esse daqui, ó, palavra-chave da nossa aula de hoje, infinitivo, tá? Lembra disso daqui, né, porque a gente vai precisar disso aqui mais para frente. Isso daqui é uma palavra-chave que você vai deixar anotado, então, aí, no papel separado para a gente fazer outros acréscimos. Falamos sobre os verbos regulares, questões, então, importantes, né? Ou seja, um verbo ele é regular quando sua raiz não sofre alteração lá no pretéritum. Se eu tiver uma alteração na minha raiz, tanto no presente como também no pretéritum, aí nós já estamos falando, né, sobre verbos, então, que são
irregulares, né? Como a gente pode perceber aqui, então. Se eu tenho uma alteração na raiz no pretérito, isso significa, então, que o meu verbo ele é irregular. Beleza? Então, é isso, meus amigos. É isso que eu queria trazer, então, aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham, então, tapado, então, aí mais algumas lacunas, tá? Os verbos, eles são extremamente importantes. Lembre-se, verbo a gente conjuga, tá? A gente adapta ele, então, a gente adequa ele de acordo com a pessoa, né? De acordo com a coisa que eu me refiro, então, ali na nossa frase. Grave essa frase aqui desde já, então, para a gente encerrar. Eu preciso que você grave que o verbo, ele sempre concorda com o sujeito da frase. Não, Matheus, a gente não falou sobre sujeito ainda. Vamos falar. O verbo sempre concorda com o sujeito. Então, de acordo com o teu Personalpronomen, o teu verbo ele vai estar conjugado de acordo com ele. Por quê? Porque o verbo sempre concorda com o sujeito. Beleza, meus amigos? Ficamos por aqui, então. Agradeço mais uma vez a vocês, então, aqui pela paciência, por se manterem firmes até aqui junto comigo. Espero ter conseguido, então, te ajudar. Espero ter conseguido te ajudar a tapar mais algumas lacunas e a enriquecer aí o teu conhecimento de alemão com essa nossa aula de hoje. Um grande abraço, liebe Leute. A gente se encontra amanhã mais uma vez para a nossa próxima aula. Also, mach's gut, herzlichen Dank und tschüss!